veio um cara, ele falou assim, eu faturo, se eu não me engano, era 90 mil por mês, MRR. Daí, legal, né? Quanto tempo de empresa? Ele falou 8 anos. Aí cresceu devagar, mas cresceu, sim, né? E a gente, ok, como que é teu time? Foi perguntando, e ele, time? Como assim? Era ele sozinho? Era ele, e essa menina era a irmã dele, que trabalhava ali, às vezes, de 4 a 6 horas por dia, ajudando um suporte. E daí a gente começou, opa, peraí, o que está acontecendo de errado? Né? Tem alguma coisa que não está batendo nesse cálculo. Daí, ali, quando a gente calculou por cima, mais ou menos, quanto ele investia em tráfego pago, né? Os custos de infraestrutura da empresa e mais o custo desse suporte técnico, que era uma pessoa só, ele tinha pelo menos ali uns 60, 70 mil sobrando todo mês naquele caixa. E por que tu faz com esse dinheiro? Ele falou, meu bolso. Né? Cara, foi muito legal aquilo, porque a gente percebeu, cara, é possível ter um software altamente lucrativo, com uma equipe super enxuta, né, que foque em remunerar o sócio, né, e não só inflar o valor da empresa, para os caras se matar de trabalhar em cima. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Davidson, esse é o Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Hoje eu estou aqui com o Fernando e eu quero falar sobre micro SaaS. Ele tem bastante coisa para falar sobre micro SaaS. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, então nem vou tentar. E eu conheço ele aqui da nossa cidade, de Santa Maria mesmo. Encontrei ele uma vez, eu estava indo buscar a minha filha no colégio. Ele me parou para a gente conversar um pouco. E a gente tem conversado bastante ultimamente sobre micro SaaS. E ele também já empreendeu, já trabalhou na Bossa Nova Investimentos, já teve o Emotify, que era um app que fez muito sucesso, mas não deu certo financeiramente, apesar de ter feito um sucesso de público. E agora ele abriu a Microventure, que é para investir em micro SaaS. É isso, né, Fernando? Isso. Então vamos assim, vamos deixar o micro SaaS para depois. Conta um pouquinho das tuas aventuras empreendendo, como que tu começou, tudo mais, já para começando. Show. Muito obrigado, Deison, né, pelo espaço. Bom, eu estudei em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, fiz engenharia, não finalizei, mas lá no início do curso já, eu e alguns colegas, a gente resolveu abrir uma empresa. Na época a gente achava que era uma startup, mas nem era uma startup da incubadora, né, da parte de impressão 3D. A gente fazia impressão para fora, por encomenda, e porque estava alinhado com o que a gente fazia de engenharia de automação, então a gente via que era uma dor, mercado local, não tinha quem imprimisse lá em 2015, 2016, e a gente foi para essa linha. Só que passou um tempo, um dia, a gente estava numa palestra e foi falado sobre doação de sangue, e o meu sócio, Ricardo Morcelli, você deve conhecer até ele, ele pegou e teve essa ideia de, todo mundo está pedindo sangue, doação de sangue, por que só não conecta via Facebook, a pessoa bota o tipo sanguíneo dela e quando o Hemocentro precisa, envia. Na época isso ainda não tinha ativo, hoje em dia já existem ferramentas que fazem isso. Né? Então a gente resolveu desenvolver o Emotify, que é uma plataforma que os doadores de sangue poderão se cadastrar, e os Hemocentros, né, fazer requisições de doação de sangue via o Facebook. A ideia foi muito legal, né? A gente pegou e desenvolveu isso rapidamente, em menos de 2 meses, parceria com o Hemocentro. E eu lembro que quando a gente falou, vamos fazer isso aí, no início não era uma empresa, era um projeto que a gente queria fazer gratuitamente pela nossa empresa atual, que na época era de impressão 3D, com quase até um projeto social que a gente ia apoiar, né? E também ia dar visibilidade para a nossa empresa, que a gente já estava tendo. A gente não via como algo que ia ser muito complexo, que ia demandar muito tempo, estrutura, pessoas. Né? E quando a gente ligou, né, alguns dias depois, para a diretora do Hemocentro de Santa Maria, eu lembro que eu achei que ela ia enlouquecer com aquilo, ia dizer, nossa, genial, vamos fazer. Né? E daí eu falei, ela falou, tá, vamos lá. Eu fiquei, ok, mas peraí, eu vi que tu não tá muito animada, me explica. Daí ela, Fernando, aqui, sinceramente, essa mesma ideia, todo mês aparece alguém aqui que tem e fala que vamos fazer, faz anos já, assim, uma dezena de pessoas. Toda hora aparece alguém novo com essa ideia e no final falam e ninguém executa. A gente só demanda tempo, passa os meses ajudando, não bota nada no ar, e daí eu já desisti. Daí eu falei, tá bom, então eu te ligo de novo quando estiver pronto. Daí eu lembro que uns 40 dias depois, eu liguei com a plataforma no ar,
Daí ela ficou feliz, a gente conseguiu desenvolver, mas ali foi o primeiro baque que eu tive quando eu entrei nessa área de tecnologia, que entendi, nossa, essa ideia, coisa de achar que a nossa ideia é muito inovadora não existe, porque eu achei que só a gente tinha tido, que não existia nada, e mesmo aí localmente na nossa cidade já tinham dezenas de pessoas que tinham pensado nisso. Né? Sim. E Sabe que não daí, tem noção de quanta pessoa aparecem com uma ideia revolucionária que já existe aos montes, vem falar comigo, por exemplo, um app de marido de aluguel, sabe? Toda hora, ou de empregada doméstica, toda hora aparece, é sempre essa mesma ideia. mesma coisa. Eu acho engraçado, não sei se tu conhece aquele modelo do Startup Weekend, né? Aqueles eventos que tu aprende a criar um negócio em 3 dias. Aham. E as pessoas têm que dar ideias ali para eles criarem os negócios rapidamente. E se tu for em 20 Startup Weekends, eu garanto que metade das ideias vão ser iguais em todos. As pessoas Sim, sempre né? pensam nas mesmas. Mas, antigamente, a gente colocou no ar e menos de 2 meses depois a gente percebeu que estava ganhando uma proporção muito grande e que a gente não tinha mais condições de tocar os dois projetos ao mesmo tempo, né? A área de impressão 3D e o Emotify. E a gente fez uma loucura, a gente vendeu nosso equipamento todo de impressão 3D, fizemos tudo e falou, vamos focar no Emotify. E, ao mesmo tempo, também, naturalmente, né? A gente não Tá, estava mas por quê? buscando... Só por paixão ou tu via alguma coisa ali? Primeiro que coisa que a gente viu... Uma coisa importante, né? Naquele momento, o Fernando, o Ricardo e o Gabriel, que eram os sócios, a gente não tinha muito conhecimento e experiência, né? A gente tinha 19 anos na Aham. época. Então, quando a gente viu, nossa, da noite para o dia a gente tem quase 10 mil usuários na plataforma, a gente viu, opa, alguma coisa tem aqui. Isso aqui pode Sim. chegar muito longe e na impressão 3D a gente tem um faturamento limitante conforme a gente imprime. Né? Aham. Era ali, a gente está prestando um serviço. Aqui tem um potencial de escala. E óbvio, influenciados, né, por ver as séries, os filmes americanos, a rede social, a gente pensou, cara, aqui Sim. tem um caminho para dinheiro, não sabemos bem como, mas vamos lá. Uhum. E, e, e com certeza um pouco do ego influenciou, né, de estar saindo no jornal, a gente deu entrevista para Jornal Nacional, para RBS, para Band, para tudo que é TV, então, tipo, tá, aqui também as pessoas estão escutando a gente quando a gente fala de Emotify, mas quando a gente Sim. fala de imprimir uma peça em 3D, ninguém quer saber da gente. Aham. E quando escutam o preço de imprimir uma peça, querem saber menos ainda. Então a Uhum. gente acabou seguindo por esse caminho. Mas foi legal, assim, uma coisa que a gente, como a gente não tinha nenhuma experiência, a gente nem estava pensando em vou captar investimento, por exemplo. A gente não tinha entendido ainda, nós somos uma startup, né? Com os conceitos envoltos de tudo aquilo, a gente não estava ainda habituado. Então, naturalmente, a gente não estava buscando aquilo. 2 empresários de Santa Maria nos procuraram, né? Para dizer, né? A gente conhecia eles, estava conversando e veio uma proposta de investimento para a gente. E a gente disse sim na hora, né? A gente nem pestanejou, porque hoje isso foi um arrependimento meu. Não por ter aceito o dinheiro deles no sentido que foi prejudicial, pelo contrário, 2 caras fantásticos, até hoje a gente acompanha a Sim. gente, mas naquele momento a gente não sabia o que fazer com o dinheiro. Aham. A gente só pensou, ok, a gente tem dinheiro agora para conseguir fazer o negócio crescer. Como? Não sabemos. Uhum. E daí acabou que a gente colocou a maior parte do dinheiro fora, porque a gente realmente não sabia a melhor forma de gastá-lo. O que tu investiu? Bom, para te ter ideia, a gente achava, nossa, a gente é uma empresa, a gente tem que ter uma sede. E a Uhum. primeira coisa que a gente fez foi alugar uma casa na incubadora da universidade, fazer uma reforma nela ali. Então agora a gente chama a sede. A gente começou, vamos Ah, gastar não tem com... as salas lá da incubadora prontas, não é só. Exato, tem as salas que eram muito melhores, mas daí a gente pensou, não, mas a gente quer receber diretores de hemocentro, quer receber empresários, tem que ter um espaço mais bonito, não pode parecer 2 estudantes, né? Besteira da Aham. cabeça, coisa de piar, Sim. né? E era muito mais fácil ter pego uma sala que ia custar R$ 200 por mês na época, R$ 180, do que ter Da uma casa da incubadora, né? incubadora. Aham. Era da incubadora também a casa, tinha um custo mais baixo, mas inevitavelmente tu tem que, por ser uma casa e não uma sala, tu vai ter custos maiores, né? Sim. No início a gente começou a gastar muito dinheiro com impulsionamento, né, fazer tráfego pago. A gente não sabia fazer tráfego pago e a gente nem tinha entendido direito que era nosso público. Então eu falei, foi queima de caixa Uhum. só. A gente buscou coisas assim, vamos usar isso para crescer, e no final o dinheiro só era gasto e não retornava Não. em
em número de usuários e muito menos faturamento. Esse é um dos problemas de tu ter dinheiro quando tu não sabe o que fazer. Qualquer problema, tu joga dinheiro no problema e tenta resolver. Dá tal coisa, toma o dinheiro aí e acha que vai se resolver. E, Exato. e tu sabe que isso não é só investimento, quando tu cresce um pouco também, começa a sobrar um pouco de dinheiro, tu acha que tudo vai ser resolvido com dinheiro, né? E não funciona. Exemplo, aqui na nossa empresa a gente queria fazer funcionar o YouTube uma época. Despejamos dinheiro no YouTube, contratou agência de marketing para ver se funcionava. Não deu certo. E foi bastante dinheiro que a gente testou, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso em relação a despejar dinheiro. Usa a imaginação é mais barata e vai dar mais certo. Com certeza. Eu brinco, a gente, o brasileiro naturalmente é muito criativo e gosta sempre de encontrar um meio para as coisas funcionarem. A gente tem que aprender a usar mais isso no nosso dia a Uhum. dia, eu acho. E tem a história de um cantor, não teve? Isso, né? No meio do caminho ali, na verdade, o que acontece? Chegou um momento que o Motify ele não foi mais sendo. A gente percebeu que não valia mais a pena tocar ele, Uhum. né? Porque por mais que ele crescesse sempre exponencialmente em número de usuários, a gente tinha muita mídia espontânea depois de algum momento. TV, jornal, teve o Canal Futura fez um documentário com a gente. Então, realmente, o pessoal vinha atrás. Era efetivo em gente causar impacto social. Só que cada dia a conta aumentava. Quanto mais usuários, mais estrutura. Então, em faturamento, o número de usuários não estava refletindo. E tu Então, não tinha nem ideia de como monetizar. a gente já tinha ideias que a gente tentava executar, mas nunca nenhuma realmente funcionou de uma maneira super efetiva, sabe? Todas demandavam, eu não consigo, porque, primeiro, doação de sangue ela é altamente regulada, né, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, então a gente não pode simplesmente fazer o que a gente quiser. Né? Uhum. Eu não posso botar ali se a pessoa... Hoje, talvez tenha mudado alguma coisa, para ser sincero, mas anos atrás, sempre que a gente recebia os feedbacks do Hemocentro, a gente tem certas publicidades que a gente não pode vincular, a gente não pode cobrar de quem está pedindo doação, né? E também a gente nem queria, não era o objetivo. Uhum. E os hemocentros, em grande parte, são públicos. Então, o processo também seriam licitações, né? Então, é um ambiente muito complexo, a gente tinha essa dificuldade de conseguir converter, né? E o caminho natural para a gente virou realmente parcerias de publicidade, que pagavam a conta até certo ponto, mas não eram super escaláveis para a gente, porque a gente não tinha uma base de usuários grande o suficiente para, por exemplo, competir com um Ads, né, Sim. nesse nível interessante. Tipo, ser parcerias mais diretas mesmo, da gente ligar para o Davidson, de gestor, e falar, gestor, tu quer apoiar o Motify? Uhum. Né? E daí como que eu precifico isso? Né? Então, realmente era quase um patrocínio. Sim. Mas chegou um ponto que a gente conseguiu até uma parceria muito forte no final dele, estava rendendo um pouco mais o modelo, a gente conseguiu criar um modelo de patrocínio variável, né, junto com o parceiro. Então, algumas empresas nos pagavam, digamos, 0,5% do faturamento dela mensal. Em troca, né, de na região dela, ela poder dizer para os seus clientes e para os moradores que ali ela era responsável por salvar as vidas das pessoas usando o Motify. Uhum. Isso começou a andar. Só que todos os nossos apoiadores eram redes de restaurantes no início, né? Redes maiores, com 30, 40 unidades. Sim. E veio a pandemia. Né? E daí a pandemia foi cruel com a gente, porque quase todos fecharam todos os restaurantes no início da pandemia. Né? Eles não, por uma coincidência do destino, né? A maior parte delas não tinha um modelo de delivery naquele momento, eram tudo realmente presencial. Então, da noite para o dia, o faturamento foi quase a zero. Tu escolheu, por um acaso, o pior patrocinador para a pandemia. Exato. Uhum. Né? Eu brinco, assim, ó, ser bem sério, eu não escolhi, ele me escolheu, né? Foi o caminho que deu certo naturalmente ali entre várias opções e, infelizmente, não bateu. Eu tinha, né, óbvio, uma reserva de caixa em cima disso, já, então a gente sobreviveu alguns meses, pensando, ok, porque no início era aquela coisa, a pandemia vai durar um mês, 15 dias, 2 meses, daqui um mês volta. Eu tinha esse pensamento também. Não, logo volta, logo vai acabar. Então, e ficava olhando a TV, não, agora tá o ministro lá vai falar que acabou. Né? Era bem isso. Então a gente ficava na espera, em contato sempre com o restaurante. Eles também, não, espera porque daqui 15 dias a gente vai reabrir, a gente está preparado, e daí volta, né? Aquela coisa.
E no final passou acho que uns 6 meses, não tinha reaberto, daí existiram, não, vamos estruturar uma operação de delivery. Começou a aumentar, mas sinceramente, depois de 4 anos tocando um negócio, sempre patinando, né? Caiu a ficha. Cara, um de dois. Ou esse modelo de negócio não é realmente rentável, né? Não vai dar certo. Ou eu não sou preparado, não estou preparado no momento, não estou capacitado a fazer esse modelo decolar aqui. Né? Nosso timing não está batendo. Eu já perdi 4 anos, peguei, cancelei, tirei do ar a ferramenta, até mantive mais uns meses ali, uma reserva de caixa que eu tinha, deixando tocando os custos básicos de servidor, infraestrutura, porque tinha muitos usuários ativos, mas depois de uns meses ela já saiu do ar. Só que fui daí empreender na área de SaaS, nesse meio tempo já, na pandemia, mas no meio da pandemia, um cantor, né, que tu comentou, o Matuê, que é um trapper, que eles chamam, né, o tipo de música que ele toca, a assessoria dele nos chamou, falou, como é que tá a ferramenta, tudo, né, e a gente estava estruturando tudo para pôr ela no ar, até assim, deixar, a ideia era só deixar ela no ar funcionando, né, com o custo mais baixo possível, porque o pessoal vinha nos procurar igual, né? Beleza, não vai expandir, não expande, mas mantém funcionando porque a gente precisa. Eu falei, ok, vou manter só assim. E ele falou, quando vai voltar? Eu falei, previsão, a gente pode colocar no ar, né, que 1 semana, 2 dias, o que precisar a gente dá um jeito, só vou tirar algumas funções, talvez. E ele tinha um clipe que ele ia lançar, uma nova música dele, que ele queria associar com a gente, né, e fazer uma parceria. Usar o clipe e o lançamento para divulgar o Emotify. Sim. E criar ali, aumentar o impacto das doações de sangue. Eu coloquei no ar, junto com ele de volta, né, a gente fez uma parceria, e para ser sincero, eu não conhecia tanto esse tipo de música, não conhecia ele direito, só assim de ouvir o nome mesmo. Até conhecia algumas músicas, mas nem sabia que eram dele, porque eu sou mais do rock. E acabou que ao vivo, na hora do lançamento, tinha 150 mil pessoas assistindo. E hoje o vídeo está com 130 milhões de visualizações, se eu não me engano. Bom, só naquela noite entrou mais de 30 mil usuários cadastrados. Como semana feita... Aguentou, e incrivelmente era feito em no-code, né? A gente desenvolveu essa última versão que estava em Bubble. A gente não esperava que você vai gostar disso. O Renato ali, né? Ele foi um parceiro sempre, nos ajudou bastante nisso, mas eu tava naquela coisa, mas será que o no-code vai aguentar? Daí eu brinco, ali ele me provou que aguentava, porque passou no teste de ferro, né? Teste de fogo. Sim. 30 mil usuários, 30 mil cadastrados, né? Não foi Isso. Só. Porque imagina quem entrou, deu uma olhadinha e fechou. Eu não lembro quantos total, né, que abriram, mas teve momentos de pico ali que eu lembro que chegou a ter 6, 7 mil pessoas se cadastrando num intervalo de 2 minutos, sabe? Claro, eu tive que dar um burst na máquina, eu não usei o plano básico, né, o plano de teste. Eu peguei o plano profissional e ainda paguei ali para aumentar a porcentagem de processamento, mas provou que o negócio aguenta. Sim. Aí foi um dos motivos que eu comecei a apostar muito no no-code também naquele momento. Tá, e indo adiante então, daí depois tu desistiu de vez do Emotify e foi trabalhar com o SaaS. Isso, né? A gente tinha naquele momento então já uma empresa, tinha um SaaS para cobranças, né? Basicamente uma ferramenta de cobrança extrajudicial em massa, B2. Já conversei com o pessoal. Legal. Não conversei. Eles vieram aqui, né? Sim. Achei Ian que era o Marcelo. No podcast. Mas... E ali dentro, né, que começou também a me interessar em microSaaS sem querer, eu brinco. Porque, por uma decisão nossa, a gente escolheu, em algum momento, parar de usar ferramentas de assinatura eletrônica, que era algo que a gente precisava em muito volume. Né? Cada acordo extrajudicial tem que ter uma assinatura, para parar de usar de terceiros e fazer uma própria nossa. Sim. Né? E a gente fez, só que a gente escolheu fazer ela em separado, com outro CNPJ, né, toda a infraestrutura certinho, primeiro tendo só a gente, depois abrindo. E eu não estava percebendo naquele momento, mas aquilo era um microSaaS. Né, um pouco naturalmente. Não usava o termo, mas era a ideia. Exato, demorei mais de um ano para perceber que aquilo era um microSaaS, para descobrir o termo. Né? E foi tocando em paralelo. Ali eu comecei a aprender realmente, né, sobre SaaS, modelo. A B2 hoje está funcionando super bem, está, né, crescendo. Só que chegou um certo momento ali que, por questões, né, pessoais de família e saúde, eu me afastei por alguns meses da operação do dia a dia da empresa.
E depois de uns 4 meses afastado, quando estava voltando... Como é o nome do teu microsite, só para o pessoal conhecer, de assinaturas? A gestora BirdSign. Birdsign.com.br. Isso, birdsign.com.br. E quando estava voltando para a operação dia a dia da B2, eu recebi uma proposta, então, da Bossa Nova Investimentos para eu vir para São Paulo, né? Ajudar aqui a administrar um pool de investimentos que eu investi no próximo ano em torno de 20 a 25 startups. Sim. No modelo de SaaS, né? Era a tese de investimento desse pool. E também um processo de aceleração delas. Então, o objetivo dele não era só ser um processo de aceleração básico, repetido todo ano, né? Era, cara, eu tenho que criar o melhor processo de aceleração que poderia ter para essas empresas. Era Sim. realmente fazer elas entrar num nível e sair em outro, né? Um patamar muito mais alto. Sim. Eu acabei topando o desafio, né? Acho que até um pouco foi aquela sensação, nossa, eu fiquei afastado os meses da empresa, acho que é injusto agora eu seguir, né? Eu gosto muito da ideia que eu acho que, principalmente em estágios iniciais, né? Não tem aquela coisa de, não, eu dediquei tantas horas, tanto tempo, não. Sócio é quem está ali na operação, batalhando todo dia. Sim. Né? Não estou tão apegado. Então, fiz um acordo com meus sócios, saiu muito bem, continuo hoje com participação minoritária lá, mas acabei saindo e vindo para a Bossa Nova, em São Paulo. E foi uma experiência bem legal, né? A gente acabou... Eu brinquei, a Bossa Nova ali realmente foi um momento que eu consegui aprender muito, porque eu tive uma visão de, eu tenho um orçamento que eu preciso investir em 20 a 25 empresas de SaaS, só que eu preciso estudar os modelos de negócio, estudar como elas estão fazendo para crescer, onde elas estão gastando esse dinheiro, onde elas vão gastar, como elas cresceram até hoje, para onde elas vão crescer, para que os investidores desse fundo tenham um retorno financeiro o mais rápido possível. Sim. Né? Brinco que ali eu tive que aprender muito sobre SaaS. Uhum. E me conta um pouco sobre isso, a experiência, me conta algumas empresas que tu viu, não precisa de repente dizer o nome, ou se puder, pode dizer o nome, sobre isso tudo, coisas que eles estão fazendo errado, coisas que eles estão fazendo certo. Eu acho que daí entra um ponto que eu sempre falo assim, errado e certo é uma questão de ponto de vista, né, e da crença do teu modelo de negócio. Uma coisa que está muito comum no mercado, né? E ano passado a gente teve um momento no mercado de venture capital, né, de investimento, que foi um pouco chocante, porque até ano passado tinha muito dinheiro sobrando no mercado. Acho que tinha assim, até eu não tenho uma pesquisa muito sólida sobre isso, para ser sincero, mas a sensação que a gente tinha era que tinha muito mais dinheiro até no Brasil do que startups boas para serem investidas. Sim, eu vi isso acontecer. Então não era tão difícil uma startup boa conseguir dinheiro e não era tão difícil uma ruim também. Uhum. Então acabou que com dinheiro sobrando era aquela abundância de eu não preciso fazer um trabalho tão bom assim para fazer caixa. Uhum. Eu consigo ficar confortável ali por um bom tempo sem ter o melhor modelo de negócio, sem ter o melhor planejamento, sem ter os melhores resultados. Porque tinha uma guerra de investidores, né, buscando negócios para investir realmente e torrar o caixa deles de investimento. Sim. Acontece que, infelizmente, começou a criar negócios nascerem justamente mais com o objetivo de captarem, né, subirem o seu valor de mercado, fazerem novas rodadas de investimento para crescer e vender um negócio o mais rápido possível, sem às vezes ter já um estoque de faturamento sólido, margem de lucro, né, uma base de usuário sólida. E para isso, eles buscavam, às vezes, indicadores, né, falsos, digo assim, indicadores de ego, que não refletiam realmente que o negócio era bom, mas falei, às vezes eu pegava pitch deck de investimento para analisar, que metade do pitch deck eram prints de matérias na televisão e em jornais sobre a empresa, daí tinha lá um slide sobre os números da empresa que não eram muito bons. Entendeu? Assim, era tipo, não, ainda não estou bem, mas tem muita visibilidade, né? Um pouco do que o Emotify foi para mim. Eu ia dizer, você viu ali. Eu vi, cara, isso aqui é o Emotify e hoje eu não investiria no Emotify, não. Então não vou investir nisso aqui. Né? Então era muito aquela coisa, vou usar o dinheiro para contratar o máximo de pessoas possível para o time para realmente inflar a empresa, mostrar que é uma operação maior, daí eu consigo captar mais na próxima rodada no valuation maior. Entende? Eu nunca consegui pensar assim, sabia? Nunca. Que bom.
Que bom, graças a Deus. A gente, acho que eu brinco, o mercado de venture capital ele passou por um momento que, eu não estou dizendo que todos os fundos, tá? Com certeza tem fundos muito sérios, né? Eu tive a experiência de trabalhar em um, mas muitos, né, grupos de investidores anjo, pools, como eles não investiam, eu acho, com o maior nível de detalhamento, né, possível, e às vezes até falta de conhecimento, a gente tem muitos aventureiros, pessoas que não entendiam tanto da área, que foram investir, e que virou um pouco de festa, sabe? Ficou a startup lá, conseguiu o dinheiro, né, e quando vê, torrou metade do caixa em confraternização da empresa, né, em viagem, evento, e pouco realmente em crescimento. E isso, cara, isso acontece. Eu acho que esse foi o maior problema, um pouco. As pessoas pararam de criar empresas em um certo momento, pensadas em vou crescer, vou gerar lucro, né? Vou gerar dividendo para os meus investidores, e sim, mas não, eu tenho que... Porque naturalmente o modelo de venture capital ele é mais pensado para o investidor ter retorno financeiro na hora da venda da empresa, não em divisão de dividendo. É a ideia do blitzscaling. Isso é perigoso num certo nível, porque tu começa a pensar assim, então eu tenho que focar em subir valuation, né? Subir valuation e não em dar lucro. Sim. Porque também muitos valuations param de ser calculados pelo lucro em função de alguns cases isolados, que eu digo assim, a gente tem o WhatsApp lá que foi vendido por bilhões, né, com um faturamento baixo ou inexistente, né? Instagram, sim, tudo. E daí, então, minha empresa vale 10 milhões porque eu tenho 1 milhão de usuários, mas eu faturo R$5 por mês. Sabe? Ou nem fatura, tenho 5 mil reais de prejuízo, 50 mil de prejuízo. Geralmente mais até, né? Então, acho que esse momento foi um pouco tenso, mas ano passado teve o chamado inverno dos VCs, né? Por uma série de fatores, mas acho que basicamente com a alteração da taxa de juros, investimentos mais tradicionais, né, renda fixa, se tornaram muito atrativos para os investidores. Então, naturalmente, o dinheiro no mercado diminuiu. Sim. E os fundos passaram a ser mais criteriosos porque a competição estava menor. Então, eles podiam ser criteriosos, né? Começou a ter menos dinheiro realmente do que o negócio. Embora isso já está, eu acho que, voltando ao normal, foi um ano bom, né? Acho que até historicamente esse foi um dos melhores momentos, né, nesse mercado para se investir. Que realmente ficou mais fácil conseguir as melhores empresas para se investir. E me fala de algumas ideias legais que a Bossa Nova investiu, que tu viu participar. Cara, teve bastante coisa, mas assim, vou falar um pouco mais do programa que eu, né, participei, porque eu falei, a Bossa Nova ela tem mais de 50 grupos de investimento lá dentro, 50 pools, que chama. Cada pool tem uma tese de investimento pode ser alterada levemente. Geralmente, a maior parte é foco em SaaS, B2B, mas algum pode ter um pool que é focado no agro, tem um pool que é focado em Energy Tech, um ESG, sabe? Assim por diante. E tu vê gente querendo investir hoje em marketplace ou caiu? Tem bastante, sabe, ainda, mas eu brinco assim que a maior parte dos fundos que estão investindo em marketplace é quando aparece um marketplace que é uma ótima oportunidade. Nem sempre que tá raro, né? Que tá raro. Nem sempre está na tese deles, porque o SaaS hoje ele é mais atrativo, tá? Para o investidor brasileiro, principalmente. O marketplace geralmente precisa de muito mais capital que SaaS, ele é muito mais imprevisível, né? Embora que visualmente parece que os marketplaces alcançam valuations mais extraordinários quando dão certo, né, como redes sociais, a média de SaaS que tem sucesso é maior. Sim. Só que às vezes demora um pouquinho mais, mas eu não vou lembrar agora o nome do estudo, talvez até tu tenha ele, talvez até tu tenha aqui, eu tenha lido esse estudo de ti, né, tu compartilhou, que empresas SaaS quando chegam em um certo patamar, né, de faturamento, a chance dela virar unicórnio é a mesma que o marketplace. Eu só não vou lembrar agora. Não me lembro desse estudo. Não sei se fui eu que postei. Não sei se foi tu, talvez tenha sido o Bruno Okamoto, não tenho certeza. Pode ser. Mas foi interessante ver realmente que o SaaS ele é mais atrativo para os fundos, até porque a Bossa, como tese natural dela, é um fundo de investimento em SaaS. Né? Sim. É uma empresa. Tem exceções, né? Parece bom negócio, não vão dizer não, se for bom, mas o foco que eles procuram é SaaS B2B sempre.
Aham. B2B. B2B. Adianta, cara. Hoje é a tese mais segura possível, eu acho, de retorno, Eu porque concordo. o ticket é mais alto, né? A confiabilidade também do cliente vai ser mais alta, uma empresa vai ser mais dependente do teu software do que uma pessoa física, né? Acho que vale muito mais a pena a gente investir num SaaS B2B do que realmente num SaaS que atenda a pessoa física ou um marketplace, por exemplo. Tá, mas e tu ia falar de algumas ideias legais de SaaS que tu viu? Isso. Cara, acho que uma coisa que comecei a ver que é muito interessante são, digo, os SaaS híbridos. Tá? Quando eu digo híbrido, é o SaaS que ele não oferece somente o software. Tá? Um exemplo, teve uma empresa que a gente investiu que ela atendia o mercado de LGPD e advocacia. Mas Sim. no sentido que ela era quase um BPO jurídico ali para a empresa, tá? Para a Aham. LGPD. Ela tinha toda a parte de software, que era o SaaS dela, só que naturalmente eles tinham a parte de serviço embutida ali dentro. Aham. Só que todo o software deles era pensado para, em vez, vamos dizer, que um advogado normalmente possa atender 5 clientes com o tempo disponível dele. Uhum. Os que eram atendidos via o software deles, ele vai conseguir atender 30, 40 clientes. Aham. Okay? Então o faturamento era muito mais alto. Com isso, o ticket deles era muito mais alto também, sabe? Isso dá uma segurança legal para a gente também, porque aquele tem tamanhos de empresas que às vezes não tem condições de só usar um software para algumas coisas. Ela precisa de um apoio também, uma pessoa por trás. E ali tinha essa questão híbrida, que existiam alguns serviços que, para garantir que eles iam ser bem feitos, a empresa fornecia isso. Querendo ou Tá, não, e como é que o investidor vê isso? É porque normalmente eles querem o MRR. Quando tem esse exato. serviço em volta, que é uma receita, que não é. Como é que eles veem? Depende. Naquele caso, era tudo MRR. Porque eles faziam, por exemplo, se fosse só o software, talvez eles poderiam cobrar, vamos dizer, R$ 500 por mês. Tá? Eu não vou lembrar agora exatamente quanto que eram os valores deles. Mas como era o software mais um pacote de serviço, eles cobravam um fixo 2.500. Aham. Entende? O MRR ia de 500 para 2.500. Sim. Graças a ter essa pessoa que, de vez em quando, quando tinha alguma necessidade, ela atendia aquele cliente. E quando tu faz o cálculo de margem em cima disso, né, por ele realmente, usando o software, poder ter muito mais clientes, o lucro era muito mais alto do que só colocar o software para rodar. Né? Sim. Então era bom para o investidor. Eu digo que cada caso é um caso, tem que sempre entender, né, para aquele nicho qual vai ser a melhor coisa. Isso eu achei legal, porque uma coisa, tu consegue crescer mais rápido, assim, fornecendo isso, principalmente, Sim. talvez no futuro, daqui 5, 6, 7 anos, essa empresa foque só em software, né, e abra para qualquer advogado poder entrar e virar um marketplace, essa parte. Aham. Mas, num estágio inicial, com 10 clientes, eles chegaram a 25 mil de MRR, em vez de só 5 Sim. mil, como seria se fosse software. Aham. Entende? Então, também permitiu que eles demorassem mais tempo para conseguir buscar investimento, subiu o valuation mais antes de diluir a empresa. Né? Uhum. Acho que são estratégias que hoje o investidor está vendo com bons olhos, não aquela coisa de faturo zero, né, tem uma ideia e preciso de investimento para tirar do papel. Né? Uhum. Cada vez mais a gente está vendo com bons olhos as empresas, num estágio inicial, buscar maneiras de crescerem de modo saudável, se depender de capital externo, Sim. né? E que ajudem ela a conhecer mais o mercado dela. Quando ela está prestando esse serviço junto, nesse estágio inicial, ela está entendendo mais do cliente dela, das dores, depois de melhorar o software, né? Realmente de uma maneira que ela possa trabalhar menos depois por trás. Né? Pode ser que tenha um momento que nem precise mais advogado ali junto, só o software resolva tudo, né? Sim. E tu vê empresas, quando tu vai investir, né? Tu vê empresas bootstrapping que de repente dizem assim, não, obrigado, não quero investimento, acontece? Acontece. E tu acha que eles estavam certos ou tem casos ali que tu disse, não, cara, isso eu acho que tu deveria estar investido Tem, tem casos e casos. Né? Aham. Teve um caso, até que foi acho que o primeiro caso que chamou atenção lá dentro do time de investimento da Bossa, né, que caiu até para o head de investimento na época, o Guilherme, que ele veio buscar investimento e a gente quase convenceu ele a não pegar, eu brinco. Aham. Porque veio um cara, ele falou assim, eu faturo, se eu não me engano, era 90 mil por mês, Uhum. MRR, daí legal, né? Quanto tempo de empresa? Ele falou 8 anos.
Aí cresceu devagar, mas cresceu, Sim. né? E a gente, ok, como que é teu time? Foi perguntando. E ele, time? Como assim? Eu Era ele sozinho? Era ele, e essa menina era a irmã dele que trabalhava ali, às vezes, de 4 a 6 horas por dia, ajudando um suporte. E daí a gente começou, opa, peraí, o que está acontecendo de errado? Né? Tem alguma coisa que não está batendo nesse cálculo. Daí, ali, quando a gente calculou por cima, mais ou menos, quanto ele investia em tráfego pago, né? Os custos de infraestrutura da empresa e mais o custo desse suporte técnico, que era uma pessoa só, ele tinha pelo menos ali uns 60, 70 mil sobrando todo mês naquele caixa. E por que tu faz com esse dinheiro? Ele falou, meu bolso. Né? Cara, foi muito legal aquilo porque a gente percebeu, cara, é possível ter um software altamente lucrativo com uma equipe super enxuta, né, que foque em remunerar o sócio, né, e não só inflar o valor da empresa para o cara se matar de trabalhar em cima. E é claro, né, eu não estou falando que foi fácil, ele mesmo falou, nossa, os primeiros, eram 8 anos, mas os primeiros 3, 4 anos foi um inferno. Ele disse. Era trabalhar 20 horas por dia, às vezes 24. Consegui fazer funcionar tudo, atender os clientes. Mas, com o tempo, ele começou a focar realmente mais, em vez de só melhorar o software, adequar, ele começou a estabilizar o software dele e aprender. Eu já estou imaginando esse cara, deve ser aquele nerd de computador, avesso a pessoas, não quis contratar ninguém para ajudar. Eu vou dizer assim, é engraçado, nesse caso específico, que é um híbrido. Ele, sim, ele era um desenvolvedor, né, aquela coisa nesse perfil, mas ele era um atleta também. Então, o software dele ele é atleta amador, né? Então fazia corrida, vários esportes, e ele fez esse software precisando de uma dor dele, de assessoramento, né, esportivo. Então, era um software de assessoria esportiva que atendia vários mercados. E isso é um ponto também, né? Beleza, ele é um nerd de computador, ele é um desenvolvedor, mas como ele saiu um pouco da caixa dele, ele viu uma oportunidade. Sim. Às vezes, quando o cara está muito focado só na tecnologia, ele não vê uma dor real. Mas o ponto é que ele era avesso a contratar pessoas. Eu não estou dizendo para sair enlouquecido contratar pessoas. Sim. Mas ter uma ajuda ali é importante. Sim. Chega um patamar que tu precisa. Até inclusive agora, com o nosso MicroSAS, a gente está fazendo isso, né? Justamente para ver, ok, eu não posso ser tudo sozinho. Né? A gente é o MicroSAS, mas não preciso ser um empreendedor solo por causa disso. Mas ali, naquele momento foi que a gente entendeu, ok, MicroSAS é um negócio que realmente tem alguns cases que a gente pode estudar, e a gente começou a ver outros. Mas teve casos, sim, de empreendedores... O dele tu consideraria um MicroSAS? Sim, consideraria. Né? Muito nichado, né? Um mercado limitado, mas grande o suficiente para ele ter para onde crescer, né? Com espaço, boas oportunidades, poucos softwares concorrendo e uma estrutura muito enxuta de operação. Eu sou bem sincero contigo, tá? Eu não sei se o conceito de MicroSAS que a gente usa hoje para tudo é o ideal. Eu brinco, para mim, MicroSAS é toda a estrutura que eu considero enxuta de um nicho muito específico. Não, mas é isso daí. Eu vejo que ainda existe esse debate, principalmente no Brasil, do que é, o que não é. Eu quero fazer um MicroSAS, mas quero investimento e quero crescer muito rápido. O pessoal está meio perdido em relação a isso. Eu não estou preocupado, de verdade, com o nome MicroSAS. Eu quero ganhar dinheiro. Exato. Né? Eu gosto muito da ideia do MicroSAS. Assim, eu quero ganhar dinheiro e eu não quero me incomodar demais. Posso até me incomodar durante um período enquanto eu estou montando, do jeito que ele fez, mas eu não quero aquele incômodo contínuo. Tem nesse meio tempo, né, quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu comecei a marcar, já te falei isso, reuniões com empreendedores de SaaS e MicroSaaS para ir conversando. E teve mas antes de tudo eu quero saber, isso antes, lá na Bossa Nova, ou quando tu criou o MicroVenture? Desde o início da Bossa Nova, quando eu comecei a ver as oportunidades na Bossa Nova, a gente começou a fazer isso. Né? No início, não era pensando, ok, eu vou abrir um MicroSaaS ou vou criar uma MicroVenture, mas sim, ok, tem um mercado aqui, tem uma coisa que a gente está tendo oportunidade e a gente não conhece, e quando eu pesquiso no Google tem pouca gente falando sobre isso. Então, a gente precisa estudar, porque pode ter uma boa oportunidade aí. A gente não sabia o que era, sim, mas a gente foi começar a pesquisar já desde o início. No início era coisa muito assim, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, ou quando a gente achava alguém, a gente marcava uma conversa, eu e um colega meu, e na hora do cafezinho a gente discutia sobre. Sim. E com o tempo ficando um pouco mais sério, ao longo dos meses. E daí... Desculpa. Não, pode continuar. Eu ia perguntar disso.
Não, daí teve uma das conversas, né, que foi com uma ferramenta, até por coincidência, que também envolvia assinatura eletrônica, né, quase um concorrente da VeriSign, que ele estava captando dinheiro, né? E até ele não fechou com a gente. Ele decidiu não fechar com a Bossa Nova porque ele estava nos Estados Unidos e conseguiu uma oferta de investimento lá com um valuation muito maior. Sim. E na nossa visão era o microsas. Daí até ficou aquele baque, peraí, então o microsas, tu não precisa de investimento, né? Porque no primeiro momento a gente estava entendendo os conceitos para a gente do que se encaixaria, talvez para ele não valia a pena pegar esse investimento. A margem dele era alta, isso tudo enxuta, tudo. E daí a gente descobriu um case, que era ele, que era um cara que já entendia muito do mercado de microsas, mas talvez só não com esse nome, porque ele já fazia isso há anos. Ele já tinha estruturado, anos atrás, uma empresa em que ele tinha 3 microsas e administrava os 3 juntos, e faturava, em média, mais, quase, alguns um pouquinho menos, outros mais, mas na faixa de 100 mil de MRR cada um. Tá? Com uma equipe de 5 pessoas. Sim. E no final, o que aconteceu? Um dos microsas, que era esse de assinatura, ele entendeu que tinha um potencial de escala muito maior. Então, ele separou, saiu desse pool, né? E como pagamento, digamos, pela saída, ele pegou esse microsas só, a parte dele, teve os outros sócios com outros 2, e custou tocar ela como uma startup, que ele dizia é um modelo híbrido. Ele via toda a parte de produto dele como um microsas e toda a parte comercial como uma startup. Então, ele dizia, eu tenho que escalar a venda, né, mas manter a parte de produto enxuta. Eu acho lindo isso, cara. Exato. E muita gente briga comigo quando eu falo disso. Cara, software é simples. Ele estava num momento, quando eu falei com ele a última vez, que ele, agora pode ter mudado, né, mas uns 6 meses atrás ele tinha 20 ou 21 funcionários e só um era desenvolvedor. Ele tinha só uma pessoa trabalhando no produto junto com ele e todo o resto era time comercial e marketing. Sabe que aqui no Gestor, até pouco tempo atrás, eram só 4 programadores, 2 sócios, e até um tempo atrás não tinha absolutamente ninguém formado em informática. Nossa. É. Legal. Vocês já são gigantes, né? Sim, não, a gente cresceu bastante, está bastante tempo no mercado, mas a gente sempre teve esse pensamento, não conhecia microsas. O gestor não é um microsas, ele cresceu um pouco mais do que isso, mas sempre foi nessa linha de pensamento. Exato, é porque, cara, como ele até fala para mim, quando o cliente pede uma função nova para ele, a primeira coisa que ele fazia era não vai ter. Não, mas eu vou sair, trocar. Daí ele, não, beleza, pode sair. Inclusive, se tu precisa dessa função, eu conheço aqui uma ferramenta que pode te ajudar. A gente cava uma, sabe? Cara, assim, ó, ontem eu postei, eu não sei quando é que vai sair esse vídeo, mas ontem eu postei sobre isso no Facebook e no Instagram. E tu não sabe se é o que as pessoas estão falando. Teve gente muito braba comigo. Lá no Facebook tem, cara, não entendo como que esses empreendedores de hoje em dia não dão voz para o cliente. Tá lá brigando comigo no Facebook por causa disso. E já tem o contrário, que é o cara, as pessoas falando, deixa eu ver se eu abro aqui para te falar. Olha o que eles estão falando sobre isso. Deixa eu achar aqui. Trabalhei numa empresa de SaaS que tem um cara que ele fez para cadastrar ali as funcionalidades novas e os clientes poder votar em qual funcionalidade deveria ser usada, né, nova no sistema. E eu falei assim, cara, a democracia é perfeita para destruir um produto. E teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou. E daí teve um cara que falou assim, ó, trabalhei em uma empresa de SaaS que bastava pagar para ter funcionalidade e aquela funcionalidade passava a integrar o produto. Aí o próximo cliente olhava a funcionalidade e pedia alteração, também paga. Isso virava um ciclo. O primeiro cliente que patrocinou sempre reclamava que a funcionalidade dele havia mudado. Tô rindo de nervoso só de lembrar. Então tinha uma confusão gigante, né? O pessoal não pensa no produto direito. Eles querem, vamos adicionando. O produto tem que estar sempre modificando, senão ele não presta. Sabe que um dos motivos, né, da tempo lá da B2, da gente ter escolhido fazer a VeriSign, a nossa própria, foi por algo assim. Porque como a gente tinha muito volume, né, e o nosso ticket era baixo, porque no início da operação a gente ainda estava criando um modelo de negócios, fazendo testes, né? Então a gente não tinha encontrado o caminho ideal. E a gente ainda fazia a parte da gente
ter o back-office de cobrança, né? O software cobra, mas precisa ter alguém gerenciando isso por trás. Isso da operação, a gente tinha esse gerente de cobrança também sendo fornecido. Hoje é só o software para a empresa. Esse gerente, a gente fazia esse gerente de cobrança, só que os nossos clientes no início tinham um ticket médio muito baixo por cobrança. Então, às vezes, vinha lá uma empresa de fornecia empréstimos e tinha 5 mil dívidas de R$200. E a gente cobrava um percentual sobre o sucesso, então, tipo, de 10%, digamos. Então, era R$20 às vezes por uma cobrança. Então, meu custo tinha que ser muito baixo. E a maior parte dos softwares, né, eles vão cobrar ali R$3, R$4 para assinatura eletrônica, que no final é um custo alto para a gente. Se bota no volume ali, eu tenho que fazer 1.000 assinaturas por mês, 2, 3 mil, 10 mil. A gente achou um software que era barato o suficiente, ele era bom e eu conseguia usar. E ele tinha exatamente isso que tu falou agora. Os clientes entravam lá, botavam as funções que eles queriam numa tela pública e votavam nas melhores. E eles iam desenvolvendo novas, né, pela votação. O que acontece? O nosso público, né, na época de devedores, que a gente fazia essa cobrança, eram pessoas, às vezes, que tinham um celular muito simples, né? Às vezes não eram habituadas a utilizar assinatura eletrônica, a utilizar, né, ferramentas desse tipo. Então, eu precisava entregar um processo de assinatura muito simples para eles e fácil. Quanto mais simples possível para esse cara assinar rápido. Senão, ele ia ter que ligar para a gente. E depois se houver uma campanha para cobrar 10 mil pessoas de manhã e 100 pessoas me ligam durante o dia perguntando como que ela fazia para assinar o documento, eu tô ferrado. Sim. Sabe? Com a estrutura que a gente tinha 3 pessoas trabalhando no time e só uma era gerente de conta ainda. Então, chegou um momento que o software ficou muito complexo para as pessoas usarem. Né? Eu tinha gente que falava assim, eu não consigo assinar, porque aqui o que eu faço? Eu crio a conta pelo Google, eu crio a conta pelo Facebook, pelo e-mail, ou peço pelo celular. Sim. E daí eu clicando aqui, mas não está carregando, entendeu? Era muito processo. Eu falei, ok, cara, vamos desenvolver o nosso, não vai ter nada disso. Eu não vou ter Facebook, eu não vou ter Google, eu vou ter e-mail e celular, ponto. Imagina uma empresa que faz machado pensando que funcionalidade nova eu vou adicionar no machado. Eu não quero funcionalidade nenhuma, eu quero cortar lenha e tá funcionando bem. Eu brincava assim, eu precisava ter uma ferramenta que era muito fácil, tanto que eu peguei o primeiro mês, testei, já tinha testado várias por causa da gente procurando a nossa, né? Mas eu testei todas que eu pude no mercado de ferramentas de assinatura eletrônica, né? Desenhei um modelo que eu disse, ok, isso aqui é o máximo que eu posso ter. Mais funções que isso eu não posso, não foi o contrário, né? Depois que eu peguei isso aí, que é o máximo, eu falei, isso aqui eu posso chegar nisso um dia. Agora eu vou cortar tudo que tem aqui que eu não preciso para começar a funcionar. Sim. Eu brinco que chegou quando eu tinha o meu CTO junto comigo, o Rafa, quando eu mostrei para ele o que a gente tinha que desenvolver, ele ficou, mas tá faltando tanta coisa, é só isso mesmo. Porque ele já tinha desenvolvido uma folha de assinatura eletrônica dentro de uma outra empresa que ele estava anos atrás, que era um RP que tinha também assinatura, e apesar de ser só uma função básica de assinatura, aquela função básica tinha mais coisas que o nosso sistema inteiro, que ia ter só para isso. E, cara, foi um acerto, porque a manutenção ficou mais fácil, né? Os clientes, quando precisam de algo mais complexo hoje, eu indico outras assinaturas. Eu acho muito melhor manter enxuto e dizer, não, o meu cliente é o que precisa disso aqui. A gente tem, claro, tem melhorias que a gente sabe que a gente precisa fazer. Por exemplo, aqui o e-gestor. Quando começou a nota fiscal eletrônica, eu não queria colocar. Só que todos os clientes pediam. E chegou um momento, isso lá por 2010, eu percebi, cara, não tenho como fugir disso, é muito importante para o meu cliente e foi desenvolvido. E hoje até gosto, né, porque é um jeito de manter cliente. A nota fiscal eletrônica é algo que eu percebo que ajuda na manutenção do cliente. Mas eu não tenho que ficar dando sim para qualquer coisinha nova que o pessoal inventa. E imagina nesse sistema de votação, tá um cliente lá, cara, gostei disso aqui. Ah, isso aqui também. Isso aqui também. Ele nem precisa, ele só achou legalzinho e vai virar um monstro o software. Sim. Tinha uma função nossa, por exemplo, que até agora a gente está desenvolvendo ela recém, depois de quase 2 anos de BirdSign, na verdade, que é cancelamento de contrato. Acontece, às vezes eu envio um contrato para assinatura, né? 6 pessoas assinam aquele contrato e uma não.
por questão de segurança, a gente prefere não ter uma função de deletar um contrato que a maior parte das pessoas já assinaram, né? Então a gente deixa ele ali, mas uma opção de cancelamento seria a pessoa entra no sistema, clica em cancelar o contrato, todas as pessoas que assinaram aquele contrato têm que assinar esse cancelamento, né? Sim. Aqui continua no ar com o token dele de segurança, com a hash imutável, mas com a tarja de cancelado, né? E o comunicado é que não é válido, que ele foi cancelado por todas as pessoas, né? Foi criado um novo para aquilo. Ok, cara, quantos documentos vão ser cancelados? Vão ser poucos. Então, no início, para o cara cancelar, ele chama a gente e a gente faz o cancelamento manualmente. Né? O Tyler Tringas fala assim também, né? O Tyler Tringas, para quem não sabe, é o criador do termo microsas. Ele, cara, não faz todas as funcionalidades agora. Faz manualmente no início, se não for tanto, e depois tu melhora. Exato. A gente só realmente bota uma nova função quando começa o nosso trabalho manual a ficar muito forte. Tem muita gente pedindo isso toda semana, ok, agora vale a pena a gente fazer essa função. Mas não é pedindo uma nova função, e sim um problema que a gente tem que entregar, porque é coisa básica, né? Mas que agora está dando muita mão de obra. Então agora a gente vai lançar essa nova versão, porque, beleza, geralmente está vindo uns 10 cancelamentos por semana desses, né? E antes era quando fosse até 5, 6, está tudo bem, né? Porque é rápido. Mas quando a gente viu que isso é a função que vale. Mas o pessoal às vezes vem pedir, eu quero assinatura com escaneamento facial, tipo, sabe? Eu fico, precisa? Sabe? Ninguém me pede para fazer isso. Daí o cara fala, não, mas eu posso pagar pela função, eu pago a mais, eu gosto da ferramenta que quero usar. Eu fico, cara, desculpa, mas prefiro te indicar um outro cliente que faça isso. Sabe? Eu tenho... É coisa que a gente tem que ir aprendendo, porque é muito fácil se perder nesse caminho de, não, quero melhorar o software. O pessoal não sabe dizer não, acha que vai perder cliente, ou acha que nova funcionalidade vai explodir as vendas. Toda hora, cara, se tiver tal coisa no sistema, tu vai ficar rico. Eu ouço isso há muitos anos e não deu certo. O que funcionou para a gente crescer foi melhorar a estrutura de vendas da empresa e melhorar o marketing, né? Achar mais pessoas que querem aquele produto que eu já tenho. Mesmo no Emotify, que não foi um SaaS, mas a gente tentou fazer ele ser um SaaS no início, porque no primeiro momento era um SaaS para hemocentros, né? Depois ele virou Emotify um marketplace, na verdade, porque chegou um momento que a gente entendeu que os hemocentros não eram o nosso cliente. O hemocentro, porque quem sente a dor de não ter a doação de sangue, não necessariamente é o hemocentro, é o familiar. É o familiar. Exato, é a pessoa que está precisando. E muitas vezes os processos burocráticos para a gente poder entrar no hemocentro mesmo gratuitamente eram muito complexos. Não é assim para um órgão público usar uma ferramenta gratuita, né? Igual para um processo. E isso era muito complicado, porque acontecia, às vezes eu tinha... Cara, como eu falei, um cantor faz uma matéria, eu tenho cadastrado de todo o Brasil, mesmo de cidades que o hemocentro não está usando a gente. Então, vamos dizer, isso aconteceu logo nos primeiros 6 meses de empresa. Porto Alegre eu tinha mais de 2.000 usuários, mesmo não estando ainda lá. E daí, um certo dia, a gente tinha mandado para o hemocentro, tudo, mas o processo era, né, complexo, não culpa do hemocentro de jeito nenhum, realmente é burocracia. E uma usuária me chamou e falou assim, olha, eu estou preocupado, né, porque me cadastrei com vocês, confiei e tudo, só que o que acontece? Hoje eu estava escutando a rádio e a diretora do Hemocentro aqui da cidade deu uma entrevista, a diretora, uma funcionária, dizendo que está faltando sangue, né, o meu tipo sanguíneo, por isso tem gente, muita gente precisando, mas eu não recebi nenhuma mensagem do Emotify. Né, porque o Hemocentro não estava enviando. E daí, o que eu fiz depois disso? Eu liberei para qualquer familiar poder fazer a aquisição. Isso explodiu para a gente naquele momento em base de usuários, porque eu não precisava mais que o gestor do Hemocentro se cadastrasse. Alguém precisava, ia lá e usava o sistema, sabe? Sim. No início. Então, a gente conseguiu ali estar em muitas cidades mais rapidamente. Só que, depois disso, a gente enxutou todo o sistema, refez ele do zero em no-code, era uma ferramenta, virou só uma ferramenta realmente de uma base de usuários, as pessoas entram, requisitavam, botavam nome, escolhiam na lista o Hemocentro cadastrado, daí já tinha um endereço, relacionamento, telefone, e-mail do Hemocentro. Se caso não tinha na cidade dela, tinha a opção adicionar dados do Hemocentro. Sim. Daí ela adicionava pelo Google mesmo, dados públicos, caía para a gente para aprovação, a gente só via se estava tudo certo, correto mesmo, e aprovava. Daí, existe abuso?
O que acontece? A gente teve alguns casos de pessoas que eu vou dizer assim, eu acho que nem foi abuso, foi realmente não sabiam usar ou não eram habituadas com tecnologia e em vez de fazer um pedido, fizeram 5, 6 com o dado errado, sabe? Aquela coisa. Aham. E que a gente sempre foi melhorando para conter esse tipo de erro, né? Porque o envio de mensagem, depois de um tempo, ele não foi mais moderado pela gente. Uhum. Tu podia pedir lá e caía direto para as pessoas. O tamanho do envio no primeiro momento era pequeno, então tu botava para enviar, eu preciso de 100 doadores. Eu enviava para 30 pessoas na primeira hora. Tá? Uhum. Depois de 3, 4 horas, eu mandava para o resto. Aham. Porque acontecia, se eu tivesse um erro, a gente percebesse, a gente podia cancelar aquele envio. Aham. Segundo, quando era uma pessoa enviando e não o próprio Hemocentro, a mensagem não era a mesma. Ia no e-mail dizendo, né, e no WhatsApp, essa é uma mensagem enviada por uma pessoa física sem moderação. Uhum. Aqui tem o telefone e o e-mail do Hemocentro, a gente pede que tu ligue para ele e confirme a necessidade sempre antes de doar. Sim. Sabe? Então a gente fazia realmente esse controle. E se por acaso tiver algum problema, entre em contato com a gente pelo suporte. Né? Então a gente conseguia fazer um controle maior assim, sem ter necessidade de moderar cada uma, porque no início cada pedido era moderado. Né? Mas teve dias que a gente teve mais de 1.000 pedidos, então a gente não conseguiu mais fazer isso. Tá, mas eu quero voltar para o MicroSaaS, eu Claro, quero falar claro. do MicroVenture. Legal. Daí depois tu saiu da Bossa Nova, tu falou com bastante MicroSaaS e tu abriu sozinho a empresa MicroVenture, tu me falou. E como é que Isso. tá, o que tu tem feito? Sozinho não, porque ninguém faz nada sozinho, né, aquela história. Uhum. Eu brinco que as minhas conversas contigo, com o Bruno Okamoto, com o Renato Assi, né, com o Henrique lá da Contractor, né, que também está estudando muito sobre a área, ajudaram muito a gente. Mas, eu falei, quando você doutor, sempre falava sobre na Bossa Nova, né, a gente estudar sobre MicroSaaS, eu falei a gente, né, não eu. O antigo head de investimentos, o Guilherme, ele junto comigo estudava. Então, eu brinco que a gente construiu junto a MicroVenture. Só que hoje, né, ele decidiu estar num emprego numa grande empresa multinacional enorme na área de CVC, muito bem lá dentro, estruturando um fundo gigantesco para eles de investimento em corporate venture capital. Então, ele optou por, no momento, não entrar no negócio full-time. Mas ele é meu conselheiro, eu brinco, né? Ele me ajudou a estruturar todo esse negócio e está sempre junto comigo ali. E quem sabe no futuro distante eu não consiga tirar ele de lá. Mas acho que não, ele está muito feliz lá hoje. Mas, realmente, eu decidi abrir sozinho, mas pensando claramente numa coisa. Eu estou sozinho hoje, mas provavelmente num futuro curto ou médio prazo, eu devo chamar outros sócios. Por quê? Eu não faço fazer tudo sozinho. Mas, para MicroSaaS, ainda esse conceito, essa ideia, é uma coisa mais nova, não é uma coisa tão antiga, né, de estar estudando. No Brasil, acho que a gente tem muito MicroSaaS que não sabe do conceito só, as pessoas criam, e tem uma jornada muito boa de aprendizado. Então, eu disse, cara, eu vou começar pequeno, enxuto, só comigo, para eu entender mais, realmente poder dizer, cara, agora eu sei o que eu estou fazendo, para daí chamar outros sócios, né, ao longo do caminho. Mas uma coisa legal, cara, é que a nossa operação, como a gente falou ali, é de compra de MicroSaaS, né, investimento em MicroSaaS. Hoje é e não é. A gente ainda está criando o que a gente faz. Porque uma coisa, eu já tinha um MicroSaaS, que é a BirdSign. Então, a minha ideia começou a ser, ok, vendo alguns cases americanos também, né, até a própria Exo Capital, que hoje já tem um pool ali com mais de, acho que tem em torno de 10 a 15 MicroSaaS, né, embaixo do guarda-chuva deles, vai se entender, ok, qual que é o perfil hoje de MicroSaaS em maior quantidade no Brasil que eu estou vendo? É o desenvolvedor, geralmente, que já trabalha em uma empresa, por exemplo, pode ser um desenvolvedor aí do gestor, é mesmo? Sim. Que um tio dele um dia chegou e deu uma ideia que ele precisava para ele usar, um amigo, tu faz, eu te pago todo mês, aquela coisa, e ele no tempo livre desenvolveu a ferramenta e alguém começou a pagar para ele ali, sei lá, R$500 por mês, para ele manter. E às vezes até é um desenvolvedor que ele é júnior para pleno, não é o sênior que fez isso, né? Que ele fez para ter uma renda extra. Mas ele não tem um perfil tanto de empreendedor, aquele cara que quer ficar full time no negócio dele. Né? Ele está trabalhando bem ali e ele começou a usar muitas vezes esse MicroSaaS dele como
uma ferramenta de melhoria, porque no ambiente que ele está inserido de trabalho, ele, quer ou não, ele tem algumas limitações e eu preciso desenvolver as coisas que eu tenho no sistema, as tecnologias que a empresa já usa, né? Eu não posso criar aleatoriamente coisas da minha cabeça, porque eu tenho que seguir o padrão que a empresa está usando, normal. E ele começa a usar aquele microsas dele como um laboratório também. Né? Para ele, aprendi uma coisa nova, vou mudar aqui do nada. Eu tive um microsas que a gente estava conversando há pouco tempo atrás, que o cara tinha refatorado todo o sistema, né, usando outro framework umas 3 vezes já. Era o mesmo sistema visualmente, né, mas ele ia lá e virava, cara, eu queria aprender algo novo e usei o que eu já tinha. E quando começou esse perfil era bom porque, naturalmente, se esse microsas não tiver algumas características, que é baixa necessidade de suporte, né, um bom potencial de venda no boca a boca, ele em 2, 3 anos ou vai estar faturando só os R$500 ou vai ter morrido. Quando a gente encontra um cara que ele me fala assim, não, eu tenho 30 clientes usando, 2 anos de operação e eu trabalho 1 hora por semana só nele ali, corrigindo algum bug ou dando algum suporte para algum novo cliente que entra por indicação, eu fico, cara, isso aqui é legal. E tu tem visto isso? Tem. Assim, não é em total abundância, né? Até porque eu não sou nenhum tipo de influencer, não crio conteúdo hoje, então eu não sou um canal de aquisição, né? Porque realmente o que eu tenho visto é muito dinheiro correndo atrás, conversando com as pessoas, então posso que existe até mais, mas eu consigo ainda achar vários assim. Eu devo dizer que pelo menos uns 15 nos últimos meses eu consegui achar nesse nível. Alguns realmente não têm nenhum interesse em mudar essa situação. E tá tudo bem. Né? Ele vê perfil do brasileiro, né? Mas eu vou te dizer assim, isso. Mas eu não julgo, né? Aquela coisa que às vezes o cara, ele ganha, às vezes esse dev já passou anos, ele já virou um dev sênior, trabalhando pro exterior, às vezes ganhando em dólar, né? E para ele, cara, não quero me incomodar, tô ganhando 20 mil por mês, 25 mil reais aqui, convertendo dos Estados Unidos e o processo me rende R$500, R$1.000 por mês, eu gosto de ter ele ali, é meu, deixa assim. Mas entendi, cara, se esse cara conseguiu crescer devagarinho por indicação, tem baixa necessidade de suporte, esse pode ser um microsas. Se eu colocar um processo comercial de marketing nele, organizar alguns processos, ele tem potencial de crescer com uma margem muito boa, né, de lucro. E como é que tu imagina assim, a compra? A Microventure compra e comprou total? Cada caso está sendo um caso. Cara, a gente porque também tu vai ter que ter desenvolvedor para manter, né? E vai que o meu é uma linguagem, sei lá, muito louca. Como é que vai manter? Hoje a gente está com 3 microsas, tá? E com um 4º em desenvolvimento. E, sinceramente, agora por alguns meses eu vou continuar conversando com outros, eu não pretendo nos próximos 6 meses adquirir nenhum novo. Tá? A não ser que tenha uma ótima oportunidade, é óbvio, né? Eu digo assim, nada escrito em pedra. Mas, por enquanto, eu quero focar nesses. Por quê? Os primeiros 3, eles foram mais tranquilos de fazer. E cada um teve um modelo um pouco diferente de como a gente adquiriu. O primeiro ele já era meu. Foi mais fácil. Né? Só integralizei ele. O segundo, ele foi uma ferramenta que foi criada por um empreendedor que já tinha uma empresa de grande porte. Realmente, ele tinha a empresa dele que cresceu de 4 funcionários para mais de 200 na pandemia. Ele vendeu essa empresa por milhões para um grande grupo. E esse microsas estava lá esquecido, sabe? Não tinha nenhum cliente, inclusive, porque quando ele vendia com uma licença vitalícia, sabe? Então, ele vendia, o cara instalava, não era nem web direito, e usava. Era uma função bem nichada e específica. E ele pegou, botou para rodar aquilo e esqueceu. Só que eu era usuário dele no Emotify, desse sistema. E daí eu vi que estava esquecido, que não tinha, quando deu um bug, e eu precisei falar com ele, e ele falou, cara, faz 6 meses que eu não toco nisso, eu vendi a empresa, estou viajando, né? E eu falei, ok, vamos conversar sobre. E ele foi um caso que eu falei assim, cara, olha, eu quero 50% do teu microsas, já que ele está parado, né? Porque eu tenho potencial de uso nele, muita gente chegou a usar numa época. Eu vou transformar realmente num sistema que vai focar em recorrência, vou botar comercial, por marketing, por suporte. Em troca, eu quero 50% do negócio para tocar tudo isso. Tá? E tu, como é um desenvolvedor, tu continua mantendo a parte de tecnologia dele. Só que a gente alinhou muito bem um ponto.
o software ele é muito redondo, ele é pequeno, tem poucas funções e eu não quero mais funções nele. Entendeu? Então, vai ter uma baixa necessidade realmente aí de suporte da parte dele. Alguma, claro que vai. Mas, em função disso, ele manteve 50% dos direitos sobre esse software. Tá? Então, eu peguei só metade do caso dele. A BirdSign já era minha. E uma outra BirdSign dá um dinheiro bom? Cara, hoje, como assim? Como eu fiquei muito tempo colocando muito, né, no fundo de investimentos, eu não dei tanta atenção para ela quando eu estava no fundo. Hoje ela está se pagando. Tá? Mas já teve um momento que ela estava conseguindo ter uma boa margem de lucro ali em cima. Hoje a gente tem em torno de 7.500 usuários no plano free, né? E no plano pago tem mais ou menos 30. Sim. Então, assim, desse plano pago varia de um ticket bem baixo ali de R$40 por mês, né? Daquele cara que tem um plano de 50 contratos, 40 contratos, e daquele cara que usa via API para um volume muito grande e paga R$1.000 por mês. Sabe? Então é um pouco variável. Mas no caso da BirdSign já era minha, então foi muito mais fácil. Desse a gente pegou metade, e do terceiro MicroSAS, que é uma ferramenta de nota fiscal eletrônica, foi um acordo diferente. Mesma coisa, os 50% por assumir. Esse era um sistema que já estava maior, com 85 clientes pagantes, quando a gente pegou ele, né? E bem naquele perfil, o cara desenvolveu o sistema, né? Pegou já tinha, no boca a boca foi crescendo, né? Só que uma coisa, nota fiscal eletrônica dá suporte. No caso dele, vou te dizer, não dava muito, mas por quê? Tá. Ele fez um sistema pensado para a pessoa não usar. O perfil de cliente que ele tinha é aquele cara que não emite nota, mas precisa emitir nota. Ele botou um ticket muito baixo para o cara ter o sistema disponível para ele. É engraçado que a gente tem um pacote hoje de notas, né, porque a gente contrata via API uma emissão única de outro sistema, e o pacote que a gente paga hoje, ele representa mais ou menos 1/5 do limite que a gente teria que entregar se os nossos clientes usassem todas as notas deles. Vou dizer que mais de 50% da base ela não emite uma nota por mês. Ele fica meses sem emitir, sabe? Claro, tem alguns que vão emitir algumas, tudo. Mas porque realmente o ticket é baixo para precisando nisso. Eu vou ter um sistema pronto, muito fácil de usar, né? Ele pensou muito bem nisso, é um sistema muito simples. Se o cara vem e pede, não, mas eu quero nota de serviço, não tem, só produto. Sim. Eu quero um registro de estoque, não tem, vai para outro sistema, sabe? Eu tenho um software assim, sabia? Não. Eu tenho, e é uma fonte grande de lead para nós. Legal. Você chama NFMais, nfmais.com.br, até 15 notas é gratuito, e o pessoal se cadastra, usa, os meus vendedores ligam e vendem gestor. Vou usar parceria depois. Vamos. Um dos motivos que eu olhei muito para esse software com bons olhos, quando eu peguei, eu entendi que ele talvez não estava no mesmo perfil da BirdSign e do Let's Go, né, que é outra ferramenta. Só que ele tinha uma base já maior de usuários pagantes que são possíveis clientes para a BirdSign e para o Let's Go. Então, eu posso fazer cross-sell, né, entre eles. E como ele é um software que está muito mais consolidado até em número de clientes e tempo que a BirdSign, eu tinha muito a aprender com aquilo ali também. Porque é um cara que já estava ali com a real, ele está rodando há 3 anos e meio o sistema. Okay? E isso aqui, o caso dele foi um pouco diferente daí. Por quê? Quem fez ele, apesar de ser um desenvolvedor também, ele já tinha a empresa dele, mesma coisa, sabe? Tinha a empresa dele consolidada, esse software estava ali em paralelo, né? E em outro CNPJ que tinha ali, e às vezes até usava como lead para a empresa dele mesmo, né? Os clientes. Bem parecido contigo nesse perfil. Só que esse cara conseguiu criar uma coisa estável, mas ele não foi o desenvolvedor que fez o sistema, ele contratou um dev para isso. Né? E ele não tinha interesse em ele continuar sendo. Então eu fiz um acordo parecido. Eu falei, cara, eu vou pegar 50% desse software para a gente, pelo serviço da gente assumir comercial, marketing, esporte, né? E também, obviamente, toda a parte de operação financeira, né? Ele sai do CNPJ dele e entra no nosso CNPJ, né? Passa se a gente comprar do software. Mas eu também vou pegar os outros 50%.
Sim. dele, porque eu vou ter que também custear a parte de software. Só que daí, em vez de te pagar em dinheiro nesse momento, eu Sim. vou pegar, eu quero tu junto comigo, porque tu é um cara que tem experiência, ele é um cara ali que, para mim, é alguém importante estar junto. Aham. Então, eu fiz uma operação como se fosse um investimento, né? A gente precificou esses 50% dele, né? E ele entrou como se fosse um sócio investidor na Microventure, né? Naquele valor. E daí passou sempre no software para a gente, mas ele virou sócio do todo, uma participação minoritária. E o modelo que a gente encontrou para isso é o de muito parecido com uma startup, porque hoje em startups, quando tu investe, tu não entra como sócio na limitada, né? Tu usa um título conversível, né? Que, assim, que tu põe R$100.000 numa startup, tu põe R$100.000 nela e ganha um título quase como um título de dívida, que permite que em X tempo, 5, 6 anos, tu tenha a opção de ou converter em ações da empresa se ela tiver virado anônima, né? Aí tu vira um sócio da anônima, ou em caso dessa empresa ser vendida, ela pode tu ganhar uma participação da venda. Que é assim que hoje funciona. Nesse caso, a gente está contando as mesmas coisas, mas o que a gente está projetando é, em um certo momento, converter ele na sociedade, né? Todos os investidores da Microventure, eles não estão olhando para Microventure vai ser vendida como uma startup com valuation externo, não. Quando a gente estiver gerando lucro, eu quero converter esses investidores em sócios para poder gerar dividendo para eles, né? Dividir lucro com eles todo mês. Sim. Uhum. Esse é o objetivo. E muito legal o projeto. Então, se eu fizer um microsas, te ligar, no momento tu não está aceitando. Eu vou conversar contigo, eu vou entender, né? Primeira coisa, nenhuma negociação de microsas que a gente fizer vai ser feita em uma semana, né? Claro. Os 2 softwares que a gente pegou, a gente teve pelo menos 6 meses de contato. Né? Uma coisa, assim, eu gosto muito de ser muito transparente e claro. Quando a pessoa decidir fechar o negócio com a gente, eu quero que ela tenha certeza absoluta que ela quer isso. Sim. Né? Todos os prós e contras, o que vai mudar na vida dela, para não ter nenhum tipo de arrependimento depois. Então, eu prefiro ir com calma e falar, beleza, tu tem um processo legal? Cara, fala com a gente, porque hoje eu não vou comprar, mas mesmo se eu tivesse agora comprando, eu não compraria agora. Contigo eu demoraria pelo menos uns 3 meses, entende? No mínimo. Então, manda, vamos analisar, porque em alguns meses eu vou voltar a fazer isso. Porque agora, como a gente faz pouco tempo, nosso objetivo agora é estabilizar muito bem esses 3. Sim. Tá, e tu deixa o teu WhatsApp não, o teu Instagram aqui para o pessoal Claro, falar claro. contigo, entrar em contato? Pode chamar. E eu vou aproveitar e fazer uma propaganda também. Aproveitar. Tu falou da parceria ali, né? Tu tem, por exemplo, um emissor de nota fiscal eletrônica. Isso. Deixa eu te contar. A gente tem, por exemplo, um revendedor que ele tem um site de planilhas. Legal. E ele está ganhando, acho eu, né? Porque eu não sei o lucro final dele lá, mas eu acho que ele está ganhando bastante dinheiro. Por quê? Porque ele tem um fluxo de empresas que falam com ele, que conhecem os produtos dele, e depois ele, olha, tem o e-gestor aqui. Ele compra contas do e-gestor e revende lá. O NFE+, o nosso software, que é o emissor de nota fiscal eletrônica, a gente fez isso, claro que é da própria empresa, a gente pegou o e-gestor, tirou os menus em volta e só entrega a nota fiscal eletrônica. É o mesmo código, tá? Legal. Ele gera um monte de lead para nós e eu tenho vendedores aqui vendendo e-gestor para esses mesmos clientes. Então, se tu faz um micro SaaS e tu quer ter uma fonte de renda, se tu tá falando com empresas, né? Toda empresa precisa de um controle financeiro, controle de estoque, né? Dá para usar o micro SaaS e revender o e-gestor e tu ganhar, e dá para ganhar bastante dinheiro. Então, se o pessoal tiver interesse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para falar com algum consultor nosso para, de repente, entender melhor como é que funciona esse programa aqui. E, olha, o pessoal tá ganhando dinheiro, viu? Cara, eu tenho que falar com você sobre isso, porque, cara, por exemplo, hoje a gente está fazendo isso já numa ferramenta nossa, né? O WhatsGo, o que ele é? Uma ferramenta de envio de WhatsApp, né? Que é aquela que a gente pegou agora, né? Eu uso 50% dela. Mas ela é muito simples, pensada para pequenos negócios que precisam enviar volumes de até, no máximo, 500 mensagens por dia, tá?
e ele não tem tantas funções complexas, né? Eu realmente envio extremamente simples e mais barato. Eu tenho um parceiro que é um player grande de envio, assim, digamos, para o WhatsApp ele seria o gestor, hoje para um RP. Que eu pego, toda vez que eu tenho um cliente que não se encaixa no nosso perfil, eu vou encaminhar para ele, né? A gente tem essa parceria. Toda vez que ele tem um cliente que quando ele vai fechar, o cara não fecha por ser o ticket dele ainda não está adequado para aquela pessoa, né? Porque aquele cara não precisa de tantas funções, ele me passa. Então, a gente faz essa troca de leads contínua e vira um canal interessante de indicação da gente. No caso dele, como a gente troca, né, a gente vê que ele também tem leads para me passar, a gente não fez uma parceria de comissão, né? É só troca de leads mesmo. Mas eu poderia estar, se fosse só uma via, esse caminho está comissionando. Eu acho que a gente vai ter. No nosso modelo não é comissionamento. O cliente compra mais barato. É o cachorro. O cliente compra mais. O revendedor compra mais barato nossa conta, porque ele comprou várias contas. Legal. E revende pelo preço do site. Tem gente que vende até mais caro e tem gente que coloca até serviço em cima. Daquele mesmo modelo que tu estava falando lá. E, cara, assim, ó, tem bastante gente fazendo, tá dando muito certo. E sabe uma coisa que eu notei? Tem bastante gente em cidade pequena ganhando dinheiro porque eles dominam as cidades. Cara, tem cada cidade pequena que eu não imaginava. Os caras entram nas cidades, dominam a cidade com o gestor e estão ganhando bastante dinheiro. Legal. Esse é um modelo que, para ser sincero, eu ainda não aprofundei nele, tá? Mas eu tenho muito interesse em ver, porque para a Microsoft pode ser um caminho legal. Né? Sim. Eu vi isso funcionar muito bem, acho que quando eu trabalhei uma época numa agência de marketing. A agência era muito robusta, o que ela fazia? Ela tinha toda uma infraestrutura de serviços, um pacote de serviços básico, e uma pessoa sozinha em outra cidade ela comprava realmente esse pacote, né, mais barato dessa agência de marketing e revendia para negócios locais, ganhava em cima e virava tipo gerente de conta dessas empresas. No final, ele tinha uma recorrência mensal ali de 10, 15 empresas e ele não prestava nenhum serviço no final, ele só realmente era o canal. No nosso caso, por exemplo, a pessoa revende o gestor e o suporte a gente que dá. O cara trabalha mais fácil ainda. Legal. Tá, Fernando, tá muito comprido esse vídeo aqui, tá muito legal a conversa, mas vamos terminar por aqui. Vai ter que cortar bastante. E vamos ter que... Não vou cortar, vou deixar inteiro. E vamos ter que, outro dia, marcar de novo pra gente conversar, continuar. Claro. E tu contar mais. Certeza. De repente vai aparecer gente querendo conversar contigo, eu imagino. Vai ter negócios legais para te contar aqui pra gente no futuro. Uma coisa assim importante, né? A gente que não, efetivamente, nessa operação, a gente começou há 3 meses. Né? Então, a gente ainda está aprendendo muito, né? A minha experiência com o MicroSaaS ela é mais longa por causa da BirdSign, né? Em SaaS por causa da Bossa e da B2, mas a gente está descobrindo muita coisa todo dia, né? Eu brinco, cada dia é um soco de frente no estômago, um tapa de frente na cara, mas um aprendizado novo. Então, provavelmente, se a gente repetir esse vídeo daqui 3 meses, vai ser uma conversa talvez bem diferente. Mas vamos mesmo. Então tá. Muito obrigado, Fernando. Tá, valeu, mestre. Obrigado. Então tá, pessoal. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui se tu gostou, não gostou. Muito obrigado, até os próximos vídeos.